Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, especialmente depois dessa música maravilhosa, né? Bom, o tema que a gente vai tratar hoje, a gente entende que ele é um tema um tanto quanto que teve uma interpretação equivocada por algumas religiões, tornando-se inclusive em dogmas em algumas delas, né? Talvez isso tenha sido em função da forma como foi interpretada por alguns desses religiosos, né? Na verdade, o que ocorre é esses textos bíblicos, como a gente sabe, eles foram escritos há muito tempo atrás, né? Então, antes da gente entrar no estudo propriamente dito, é interessante que a gente primeiro entenda o contexto histórico para entender os costumes da época, para entender como que as pessoas pensavam, né? Para a gente ficar no mesmo nível de entendimento, né? À época de Jesus, o divórcio ele já era permitido pela lei judaica, a Torá. Portanto, naquela ocasião, naquele tempo, não existia dúvida da possibilidade de um casamento ser ou não dissolvido. Eles entendiam, em algumas circunstâncias, que isso era permitido. Claro que, entretanto, havia um procedimento a ser seguido, né? Esse procedimento, para ser emitida essa carta de divórcio, que em hebraico chamava-se get, era necessário que fosse escrita por um sacerdote específico, né? Um sacerdote que foi treinado para fazer essa carta de divórcio. Por quê? Porque ela exigia que o marido, que naquela época era quem dava a carta de divórcio, era o marido, ela deveria ser escrita em 12 linhas no máximo. E não era qualquer sacerdote que tinha essa habilidade de colocar os motivos, o porquê, descrever, existia inclusive a necessidade de você colocar a indenização. Não é muito diferente do que ocorre nos dias atuais. Você tem que sentar, conversar. Aliás, tem um ponto importante. A carta de divórcio tinha que ter consenso entre marido e mulher. Então, geralmente, o sacerdote que era chamado para fazer a carta, antes ele tentava convencer o casal, conversar com eles, para ver se realmente não tinha outra saída, né? E como às vezes também o sacerdote não estava na cidade, era custoso trazer o sacerdote, então o marido pensava às vezes 2 vezes antes de seguir esse caminho, né? No mundo contemporâneo, a gente vai ver a legislação civil admitir o divórcio, primeiramente na França, somente em 1884. Na verdade, ela já existia antes, na época de Napoleão, mas por força da igreja na época foi revogado. Mais tarde, então, em 1884, que ela foi aceita e foi regulamentada em definitivo. No Brasil, somente em 1977. Isso tudo em decorrência da influência que o assunto recebe em caráter religioso, né? Mas a gente precisa entender também uma diferença entre divórcio e entre repúdio. A gente vai ver muito nos textos bíblicos, a esposa foi repudiada, né? A mulher foi repudiada. Então, qual que é a diferença que existia entre divórcio e repúdio? No divórcio, existia um processo oficial, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Tinha que ter um sacerdote, tinha que ter o acordo entre as partes, e a mulher podia se casar, porque ela recebia o get, né, que é essa carta aí, dando autorização a ela a se casar novamente. É estranho, né, a mulher ter autorização. A gente tem que entender o contexto histórico. Naquela época, infelizmente, a mulher não tinha direito algum, era um simples objeto, né? Era tratada como se fosse assim. No caso, só em casos graves, em casos sérios, que era no caso de adultério, geralmente nem tinha divórcio, né? O marido já partia para o repúdio. E o repúdio, esse sim, é grave, porque ele não tinha um processo oficial. A mulher não podia se casar novamente, porque ela não tinha o get.
e ela era simplesmente trocada por outra. Às vezes também não era nem por causa do adultério em si, dependia muito do marido também, que às vezes não gostava da esposa e trocava, né? E nesse trocar, nesse mandar embora, ela não tinha o guete, ela ficava à mercê da sociedade. E muitas vezes ela virava escrava, ela não tinha autorização religiosa e civil para se consorciar novamente. Por outro lado também, o divórcio não era sempre um motivo, não era sempre feito por um motivo de dissensão, de discórdia entre o marido e a mulher. Às vezes o marido ia para a guerra, né, e não queria deixar a mulher presa no casamento, né? Quer dizer, era um ato até de caridade. Falava, eu não sei se eu volto, então vou libertar, entre aspas, a minha esposa. Bom, entrando propriamente dito no texto do Evangelho, que a gente vai agora tentar destacar os pontos que a gente julgou importante, a gente vai ver o seguinte, o Evangelho já começa com a seguinte questão. Os fariseus chegam para Jesus e perguntam assim para ele, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta, ela se baseia no texto do Deuteronômio, no capítulo 24, item 1 e 2, que diz assim, quando algum homem tomar uma mulher e se casar com ela, e não se agradar por haver achado nela algo indecente, lhe escreverá uma carta de divórcio e entregará em suas mãos, e a mandará embora de casa. E saindo de sua casa, poderá casar-se com outro homem. Então, o texto, mas infelizmente, né, cadê o nosso amigo Alan aqui? O seu Anésio aqui, é advogado, né? Então, a gente sabe que os textos estão lá, claros, mas depende de como você lê o texto, como você interpreta o texto, né? E aí que gera as celeumas, as discussões. Mas, na verdade, o que eles queriam saber, então, de Jesus? Se o divórcio já existia na ocasião, já era aceito, já era regulamentado, então, em momento algum, eles estavam perguntando a Jesus, como eu acabei dizendo logo de início, como algumas religiões interpretaram, né, colocando, inclusive, como dogma, eles não estavam perguntando sobre a indissolubilidade do casamento. Eles estavam, na verdade, tentando descobrir de Jesus a qual escola judaica ele era simpático. Vocês já devem, a maioria aqui, acredito que seja espírita, né? Já deve ter visto, não só espírita, mas de caráter cristão, né? Já deve ter lido que existia os fariseus e os saduceus. Então, os fariseus tinham, apesar de eles acreditarem basicamente nos mesmos pontos, alguns eles divergiam, como o caso da reencarnação. Os fariseus acreditavam na reencarnação, já os saduceus não acreditavam na reencarnação. Da mesma forma, eles acabavam discutindo sobre outros temas, como é o caso do divórcio. Então, na discussão do Talmud, que nada mais é do que a expressão oral da Torá, era como se houvesse os concílios que acontecem na Igreja Católica, os bispos se reúnem, né, para definir alguns pontos, e isso também acontecia na religião judaica. Existiam duas escolas, a Shammai e a Hillel. A Shammai, ela era mais rigorosa. Na interpretação desse texto do Deuteronômio, quando ele fala assim, não se agradar por haver achado nela algo indecente, né? A gente precisava conceituar o que é algo indecente, né? Por isso que eu fiz alusão aqui à interpretação jurídica, né? O que é algo indecente, né? Para mim, algo indecente é diferente de outra pessoa, da interpretação de outra pessoa. Então, era essa a celeuma que eles estavam tentando apresentar para Jesus, mais uma vez, porque eles também já haviam feito isso em outras ocasiões, como aquela em que ele pergunta para Jesus, é lícito pagar o imposto a César? Né? Olha a sinuca de bico. Né? Então, Jesus sempre dava um jeito de sair com respostas inteligentes. Né? E, nesse caso, não foi diferente. Mas, antes da gente seguir, só dar uma explicação
na Shammai e na Hillel. Então, a Shammai era mais rigorosa e achava que não era por qualquer motivo que você poderia dar a carta de divórcio para a esposa. Tinha que ser algo realmente sério, tinha que ser discutido, tinha que ser avaliado. Já a Hillel, não. A mulher não cozinha bem, então, manda embora. Era assim. Vocês estão rindo, mas é verdade, eu dei uma pesquisada. Os motivos eram os mais banais que vocês possam imaginar. Mas Jesus, então, nessa questão, ele foi, mais uma vez, né, ele foi inteligente. Ele vai citar o Gênesis, e dizendo assim, no início não era assim. Né? Aí cita a primeira passagem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer, se a gente for analisar o que Jesus queria que os fariseus entendessem, se Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele deveria ser bom e justo como Deus. Né? Aí ele prossegue. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus então ressalta que a mulher e o homem deveriam se unir a ponto de abandonar as suas famílias e constituírem a sua própria, respeitando-se, amando-se. Nessas duas passagens, especialmente nessa última, quando ele diz que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, ele estava se referindo à lei divina, a lei divina de amor. Ele queria despertar, ele queria que os fariseus focassem no que é fundamental, não no que é acessório. Quer dizer, não fiquem preocupados com a lei que diz se é um motivo grave ou se é um motivo simples. Se houvesse amor, não existiria motivo algum. Então é isso que vocês têm que se preocupar. Né? Ele fala isso de uma forma tão contundente, né, na verdade, ele apenas repete o Gênesis, né, ele cita o Gênesis, como diz assim, ó, deixará o homem o seu pai. São detalhes que eu acho importante a gente colocar para discussão, que às vezes você lendo passa a batida, a gente não dá a importância necessária. Voltando, mais uma vez, a gente tem que entender o contexto histórico daquele momento. Naquela época, quem deixava a família não era o pai para se juntar à mulher. É o contrário, a mulher deixava a sua família para se juntar do pai. Se a gente for avaliar, é uma situação que ainda acontece, né? Salvo as suas modificações atuais, mas ainda acontece, ou pelo menos acontecia até pouco tempo atrás. Então aqui ele diz bem claro, olha, vocês estão se apegando a regras sociais, a regras humanas. Né? Foquem na regra principal, que é a regra do amor. Ele queria deixar claro que a união do homem e da mulher deveria representar a célula máter do amor divino na Terra. Esse é o mais importante. Além disso, quando Jesus cita o Gênesis, enfatizando que o homem deveria se unir à mulher a ponto de não serem mais duas, mas uma só carne, ele estava destacando, além do amor, uma outra lei natural, também divina e, consequentemente, também imutável, a qual todos os seres vivos estão submetidos, a lei do progresso. Esta está calcada em outra lei natural, a força genésica, a força sexual, tão poderosa quanto o amor, e que também pode produzir, e que produz laços de ternura, quando utilizada com discernimento e responsabilidade, ou algemas de ódio, de dor, quando desrespeitada e utilizada imprudentemente. A gente vai entender um pouco mais disso agora, numa leitura do texto de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo Energia Sexual. Olha que interessante como ele trata essa questão. Para a gente entender mais o que ela... Quando Jesus disse, não serão mais duas, mas uma só carne.
A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. A potencialidade criativa, que ele não menciona que pode ser para o bem ou para o mal, né? Ela é criativa, você tem que saber utilizar essa potência. Então, Emmanuel ele nos esclarece que a união sexual de um casal produz cargas magnéticas comuns a ambos. Então, lembrando o ponto, né? Sempre ao texto do capítulo, né? Ao título do capítulo. A união dos dois não serão mais duas, mas uma só. Porque você começa a ter reciprocidade, inclusive magnética, entre o esposo e a esposa. Aí ele continua, num outro capítulo do mesmo livro, ele fala assim, no título chamado Compromisso Afetivo. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Veja que a partir do momento em que você se une a outra pessoa em caráter sexual, você está assumindo uma responsabilidade que você nem imagina. A força sexual, na verdade, ela é tão poderosa que é através dela que um espírito que é quintessenciado, né, não tem matéria, ele consegue entrar na matéria. Né? É através do sexo, pelo menos no mundo que a gente vive atualmente. Né? Pode ser que, sei lá, no futuro, numa outra evolução, a gente possa ter uma outra forma de fazer esse tipo de processo. Mas na atual situação que a gente se encontra, a relação sexual é importante com esse objetivo. Então, como se vê, a decisão para a união de um casal deve ser pensada com critério. É necessário também identificar a diferença entre amor e paixão, sentimento e sensação. É diferente, né? São condições diferentes. Mas por que então, retrucaram eles, os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse? Quer dizer, ele foi falando, ele foi explicando, e entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Aí ele responde, foi por causa da dureza do vosso coração. A gente não pode esquecer que a lei mosaica, não o decálogo, né, que esse é de origem divina, mas as mais de 800 regras escritas por Moisés, onde inclusive está inserida a do divórcio, era para disciplinar um povo profundamente carente de valores morais e éticos, e principalmente de sentimentos puros. Então, novamente, eles estavam voltando a questioná-lo com base em leis materiais, em leis humanas, em leis falíveis. Jesus novamente quis enfatizar que quis Deus que os seus seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Essa passagem do Evangelho descreve de maneira simples, mas esclarecedora, os desígnios de Deus na condução do progresso evolutivo dos espíritos. Diferentemente, como a gente já viu muitas vezes escrito na Bíblia, Deus não é um Deus autoritário. Muitas vezes descrito, né, como a gente acabou de falar nos textos bíblicos, um ser ameaçador. Ele quer que todos caminhem para a felicidade, mesmo aqueles que erram e repetem no erro. E o que Deus faz? Ele pune? Não. Ele permite o recomeço. E para ajudar, ele coloca o quê? A família. Primeiro, proporcionando ao esposo e à esposa a oportunidade de se conhecerem, namorarem,
se amarem, casarem. Depois, preparado esse amor fecundo, permite então dividi-lo com o filho que vem nascer entre eles, esperando compreensão, auxílio, amor. Isso fica claro então para nós, nesse texto do capítulo 22, o item 3, que a família é o motivo principal da reencarnação. É através delas, da reencarnação e da família, que Deus transforma o selvagem em espírito celeste, feliz. Vamos ver o que diz o livro dos Espíritos sobre o casamento na pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Não. É um progresso na marcha da humanidade. Os Espíritos elucidam Kardec, confirmando que o casamento é necessário à marcha da humanidade. Portanto, está conforme a lei de Deus. Na questão 701, Kardec novamente instiga os Espíritos, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Os Espíritos respondem para Kardec: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Os Espíritos esclarecem que Deus não quer que apenas a união material, como a gente já acabou de ler também numa outra passagem, ele enfatiza sempre isso. Ele não quer uma união plenamente material para propiciar o reencarne dos espíritos através da energia genésica, como a gente também já acabou de falar. Eles destacam que é necessário haver mais que isso, tem que existir afeição. Aí o Kardec, ele faz uns comentários sobre essas questões. Ele lembra que a abolição do casamento seria um retrocesso da humanidade à infância, ou seja, à selvageria. Mas por que o casamento, então, é tão importante para a evolução do espírito? Vamos ver o que acontece, quais as principais funções do casamento. A primeira delas é a formação do lar. Através do casamento haverá a formação do grupo familiar, permitindo que novos espíritos mergulhem no fluido do planeta para avançarem em sua escala evolutiva. A poligamia, apesar de permitir isso, permitiria a reprodução, mas sem a estrutura do lar, indispensável ao crescimento espiritual da criatura, não haveria evolução moral. Haveria apenas uma evolução material e, às vezes, nem ela. A permuta afetiva é outra função do casamento. A instituição do casamento vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. É nesse momento em que os casais, então, se reencontram. A gente não pode esquecer que a gente sempre tem um passado a ser resolvido. É nesse momento, então, essa permuta afetiva, através do esquecimento dos nossos passados, que Deus propicia essa possibilidade da gente se unir com aquela pessoa que a gente nem imagina que talvez seja até uma pessoa que a gente não gostava, mas que o amor faz a gente se unir e resolver esses problemas todos. O aprimoramento sexual também é outra função do casamento. O casamento é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual. Como eu acabei de falar, por enquanto, hoje, é necessário essa união sexual para a promoção da reencarnação dos espíritos. Mas, com o tempo, talvez isso seja modificado. E a gente tem que tirar também da nossa psique, do nosso íntimo, essa tendência, essa força, que apesar de ser positiva, ainda tem resquícios muito fortes da selvageria em nosso espírito, em razão de outras encarnações do passado. Nossa ideia aqui, a ideia colocada aqui, é para a gente quintessenciar também os nossos sentimentos.
O Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele vai esmiuçar um pouco mais essa questão do casamento. Tá? Então, ele dividiu, ele criou um critério, né, ele desenvolveu um critério e estabeleceu 5 tipos de casamento básicos que existem. O primeiro deles, ele chama de casamentos acidentais. É o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Você vê aí os 2 bonequinhos indiferentes, né? E é um tipo de união muito comum. Geralmente ela visa basicamente a união de corpos, permitida pelo livre-arbítrio, sem nenhuma, como o próprio nome diz, é acidental, não existe uma herança espiritual. Mas, dependendo de como esse casal vai conduzir essa união, ela pode ser sim o início de um reencontro no futuro. Seja feliz, seja infeliz. Um outro tipo de casamento destacado pelo Martins Peralva, perdão, gente, é o provacional. O reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Este é o mais frequente na atual situação do nosso planeta de provas e expiações. É aquele necessário para todos nós, para o resgate, né, das almas, como a gente também já falou agora há pouco. Exige renovação, exige reconciliação. E é justamente esse que é o mais propício ao divórcio. Você percebe que nos bonequinhos aí são os 2 aflitivos, aí, eles estão aflitos, né? O próximo, as esposas já olharam aí e falaram, esse é o meu. Com certeza. Nós, os homens, não achamos ruim, né? O médico falou que não pode contrariar, né? Então... Os sacrificiais, né? Você vê nos bonequinhos aí tentando sempre demonstrar os sentimentos do esposo, da esposa, ou esposa e esposo. Né? São os sacrificiais. É o reencontro de uma alma iluminada com a alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Geralmente é uma alma abnegada que ajuda a outra, que geralmente é menos evoluído. É a alma que ama, mas vem buscar o retardatário porque não consegue ir adiante sem ele. O próximo tipo de casamento é o casamento afins. É o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. São laços antigos, afetivos, que retornam para consolidar esses laços, para desenvolvê-los cada vez mais. E, por último, os casamentos transcendentais. São as almas engrandecidas no bem, que se buscam... Opa, perdão. Sem querer eu apertei aqui, não é para ter apertado. São almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. São almas, geralmente, de missionários que têm objetivos de interesse geral. Esses são os mais raros, com certeza, né? Agora, vamos ler um outro conselho ditado por Emmanuel, através da obra Fé, Paz e Amor, também psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ele nos esclarece assim: se encontrastes em casa o campo de batalha em que sentes compelido a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na hesitação ou na dúvida. Suporta os conflitos à própria redenção, com o valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolver a guerra que foi trazido. Não te esqueças de que o lar é o espelho onde o mundo contempla o teu perfil, e por isso mesmo, intrépidos e tranquilos nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. O Emmanuel, ele aconselha suportarmos as dificuldades, inclusive em prol da própria redenção, né? Quer dizer, além de estarmos ajudando o companheiro ou a companheira, estaremos a nós mesmos nos ajudando através do nosso esforço
e da renúncia. É óbvio que não se trata de uma tarefa fácil, muito menos agradável, especialmente quando o lar é fonte de discórdias e de brigas. A gente vai ver agora um vídeo onde o Papa Francisco também dá uma mensagem para nós. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Repasse. Autofagia, vocês viram a palavra que ele falou lá, né? A falta do perdão corrompe mais a si mesmo do que o outro, né? Mas por que então Deus permite o divórcio? Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção. Porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. André Luiz destaca aqui que ninguém se reúne no casamento sem o vínculo do passado. E que na maioria das vezes, tal vínculo é originário de um débito. Como então querer um mar de rosas no casamento, né? Há pouco vimos que o tipo de casamento mais frequente é o provacional, onde ambos precisam resgatar débitos e, para tanto, precisam se esforçar, abrindo mão do seu orgulho em prol da harmonia e da própria melhora e felicidade. Uma coisa que na verdade, já estou na doutrina espírita já há algum tempo, mas acredito que somente agora, nessas gerações atuais, os filhos já nasceram em famílias inteiramente espíritas, né? Alguns de nós, como eu, viemos de outras religiões. E eu me casei também na Igreja Católica, né? O interessante é que quando você vai fazer o casamento, você tem que fazer um cursinho, né? E uma coisa que foi falado lá, e que eu tenho tentado usar nesses meus 24 anos de casado. Ele falava assim, né, o padre que deu para nós lá o cursinho: não durma sem se reconciliar com a sua esposa. Gente, isso é de uma importância tão grande. Não deite, não durma, não deixe o problema ir para o travesseiro. Conversem, se entendam, se resolvam. Tá? Agora vamos partir então para uma outra, acho que é para a grande questão, né? Que a gente está tentando explicar aqui. A indissolubilidade do casamento e o divórcio está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aí os espíritos respondem para Kardec: é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Mas quais são as leis da natureza e quais são as leis humanas? Nós precisamos entender a diferença entre elas, né? A lei da natureza, a lei divina, que é imutável, é a lei
ela está dividida em dois tipos, a lei material e a lei moral. A lei material, que abrange também a união entre a união dos sexos, a força genésica, e a lei do amor, esta que santifica e purifica as almas na sua escala evolutiva, através da reencarnação. A lei humana, por sua vez, é mutável, e assim tem que ser, para se adaptar às condições evolutivas dos povos. Os espíritos disseram a Kardec que no dia que as leis humanas se basearem nas leis divinas, será o momento em que a sociedade viverá em plena felicidade e harmonia. Bom, apesar da gente ter concluído aqui que o divórcio não é contrário à lei de Deus, é importante frisar que o Espiritismo não promove, né, o divórcio, muito pelo contrário. Então a gente vai recorrer a outras instruções dos Espíritos para entender um pouco mais sobre essa questão. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, ele fala assim: quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Já a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos esclarece também: é imprescindível que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O amai-vos uns aos outros. Então, irmãos, comecemos hoje a fazer dessa lei a nossa prioridade em prol de nossa felicidade e de nossos irmãos. E que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado.